É maravilhoso quando a gente vê um tema como esse voltado para os filhos, voltado para a família. Para você ter ideia, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar sobre famílias. Eu tenho 47 anos, já sou pai de 3 filhos, né? Sou aí avô de uma criança, de um netinho lindo aí de 8 anos. Fui pai aos 16 anos de idade, né? E de lá até aqui, o que eu pude ver foi uma coisa: a misericórdia e a graça de Deus é que nos sustenta em todos os momentos. É o que eu venho trazer para você nesta noite, amém? Palavra do Senhor, livro de Josué, capítulo de número 4. Vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 7 e depois do versículo 20 ao versículo 24. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Só um minuto, irmãos, a idade vai chegando, não tem jeito. Está me vencendo esse negócio cada dia. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: tirai daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, depositai-as ali no alojamento, em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera, dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem dizendo: que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Versículo 20 ao versículo 24 agora. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão, levantou-as Josué em Gilgal e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que o temais, o Senhor vosso Deus todos os dias. Fecha os teus olhos, abre o teu coração e me deixa orar por você. Pai, em nome de Jesus eu quero te engrandecer e te louvar por esta igreja, por esta casa, por este lugar que o Senhor tanto ama, Pai, tanto tem cuidado desta igreja, deste povo. Nesta noite, Pai, clamamos a Ti, que o Senhor, de uma forma especial, veio falar conosco. O Senhor já tem falado desde o início desse culto, e agora, Pai, continua a falar através da Tua palavra. Cremos, Pai, que o Senhor tem algo ao nosso coração nesta noite. Por isso nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Só quem veio adorar a Deus, se aceite com glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Meus irmãos, o texto que eu li para os irmãos nesta noite fala sobre uma ordem de Deus a um moço, a um homem, que quando a gente vai estudar a história desse homem, a gente fica assim, mirado, fascinado pela fidelidade de Josué a Deus. Mas Deus dá uma ordem para Josué quando eles estão atravessando o Rio Jordão. E é interessante porque os sacerdotes vão tocando as trombetas. A arca, ela entra no Rio Jordão, e quando a arca entra no Rio Jordão, as águas se abrem. Para nós cristãos, nós sabemos que a arca da aliança, ela representa a presença de Deus, a glória de Deus, a Shekinah de Deus. E aqui nós entendemos que a arca, quando ela tocou nas águas do Rio Jordão, eles se abriram. A arca vai seguindo e ela para no meio do Rio Jordão.
as águas abertas para que o povo passe. O povo vai passando, e quando o povo está terminando de passar o Rio Jordão, Deus dá uma ordem a Josué, dizendo: Josué, pega um representante de cada tribo, das 12 tribos, dá ordem que eles voltem lá no meio do Jordão, onde está a arca, porque o que mantém as águas abertas é a arca, é a presença de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui: o que abre portas, o que traz vitória, o que traz a bênção para a nossa vida é a presença de Deus. Enquanto a arca permaneceu no meio do Jordão, as águas, elas permaneceram abertas. Quando a arca saiu do Jordão, as águas voltaram ao normal. O que abre a porta da bênção, do milagre, da vitória na tua casa sempre será, sempre vai ser a presença do Senhor. Por isso que dentro de uma casa, de uma família, de um lar, não pode faltar a presença do Senhor. Deus dá uma ordem a Josué dizendo: manda cada um príncipe de cada uma das tribos ir lá no meio e pegar uma pedra e trazer ao lugar do alojamento, a Gilgal. E ali você vai fazer um altar, e esse altar será um memorial. Para quê, Senhor? Para que vocês não se esqueçam dos feitos que o vosso Deus operou na sua vida, operou na vida do meu povo. E detalhe, será por memorial para o futuro, quando vossos filhos verem essas pedras e perguntarem: o que significam essas pedras? Elas vão ser um memorial para que vocês digam: o nosso Deus abriu as águas do Rio Jordão, abriu as águas do Mar Vermelho, para que o seu povo passasse a pés enxutos. Esse memorial, Josué, vai ser para que o povo não se esqueça de quem é o Deus deles. Esse memorial, Josué, vai ser para que vocês passem isso também adiante para os vossos filhos, para que eles também conheçam o Deus a qual vocês servem. Trago aqui a primeira essência desta palavra. Deus quer que aquilo que está dentro de você, aquilo que alcançou a tua vida, alcance a vida dos seus filhos, alcance a tua família, alcance o teu lar. Não só aí, mas aonde você estiver, você é um canal de Deus para que a unção de Deus alcance outras vidas que estão junto com você. Essa era a ordem, para que o temor de Deus permanecesse no meio do povo, para que o povo continuasse reconhecendo o nome do Senhor. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24, nos diz assim: então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandes coisas vos fez. Aquele que reconhece a presença do Senhor, Deus faz maravilhas na vida dele. Salmo de número 20 diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos de pé. Sabe qual é o motivo da tua casa estar de pé até hoje? Sabe qual é o motivo de você estar aqui nesta noite me ouvindo pregar? Sabe qual é o único motivo de eu estar aqui nesta noite pregando? É porque há um Deus cuidando da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu lar. Ai de nós que não fosse essa graça do Senhor. Era isso que Deus estava dizendo para Josué, para que o povo não se esquecesse e que o povo passasse isso adiante para as novas gerações. O nosso desafio, irmãos, é que nós precisamos viver aquilo que Deus quer para a nossa vida e passar de nós para os nossos filhos. Mateus capítulo de número 7, Jesus está finalizando o tão falado, um dos maiores sermões da Bíblia, chamado Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus ele nos ensina dizendo assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram rios, assopraram ventos, combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele homem que ouve as minhas palavras e não pratica,
Compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Deixa eu te dizer uma coisa: um grande construtor, um sábio construtor, ele primeiro, quando ele vai construir uma grande casa, a primeira coisa que ele faz é o alicerce, porque é o alicerce que vai sustentar a casa. Nenhum construtor começa a casa pelo telhado, se começa pelo alicerce. A diferença entre as duas casas, do prudente e do insensato, é o alicerce. A diferença de uma família que vence é o alicerce. A diferença de um crente que vence é o alicerce. A diferença de uma família que rompe, que o diabo não destrói, é o alicerce. E Jesus é a rocha, Jesus é o alicerce. Pode até o vento vir, pode até a tempestade vir, pode até o inferno, o diabo inteiro com legião se levantar, mas se é a rocha, a edificação da tua casa, fica tranquilo, o vento não vai derrubar, a contenda não vai derrubar, a intriga não vai derrubar, a droga não vai derrubar, a inveja não vai derrubar, porque estamos edificados sobre a rocha. É Ele que nos sustenta, meu irmão. É Ele. É nele. Nossa confiança está no nome do Senhor. E eu quero trazer alguns pontos aqui para você entender nesta noite. Geralmente o pregador pentecostal, quando vai pregar sobre temas como esse, a gente tem que pisar um pouquinho no freio, para você entender que o meu alvo nesta noite é que você entenda fundamentos daquele que ama o seu filho verdadeiramente. Há uma palavra, uma frase, um ditado que se diz assim: quem ama, cuida. E eu gosto muito disso, porque quem ama, cuida. É verdade ou não é? E se você, como pai, ama o seu filho, você cuida. Um dos pontos que mais toca no meu coração, de um pai que ama o seu filho, de um pai, de uma mãe que ama a sua família, que ama os seus filhos, é a oração. Oração. Pais de joelhos, filhos de pé. Essa é uma grande verdade. Quer entender melhor isso? Deixa eu te contar algo para você entender. Tive agora no mês de janeiro, final do mês de janeiro, uma grande experiência. Eu, a minha esposa, meus filhos, né? Tenho um filho que está fora do Brasil, mas a minha filha, meu outro filho, meu neto, minha nora, fomos para Nápoles. Meu sobrinho estava se casando no final do mês de janeiro. E ali o casamento foi um sábado à noite. Terminou o casamento por volta da mais ou menos 11h30, meia-noite. Eu voltei com a minha família para Goiânia. Porém, um dos meus filhos, é um filho que mexe com buffet, essas questões de cozinha. Ele passou o sábado inteiro ajudando ali o primo dele, meu sobrinho, no casamento. E quando foi de noite ali no final da festa do casamento, meu sobrinho, com agora já a esposa dele, precisava de alguém para na madrugada, às 3 horas da madrugada, levá-los em Brasília. Eles não conseguiram um Uber para esse horário e ninguém para levá-los lá. E tinha que alguém levá-los em Brasília às 3 da madrugada, porque eles iam pegar um voo para ir para a lua de mel às 5h30 da manhã. E meu filho tem um bom coração, disse não. E ele o dia inteiro trabalhando, cansado ali, ajudando na festa. Ele disse não, eu vou levar. Eu vou deixar para ir embora para Goiânia amanhã e vou te levar lá. E eu disse, meu filho, você trabalhou o dia inteiro. E ele falou, pai, eu vou ajudar a desmontar o que teve aqui agora no casamento. Então eu não vou dormir, já toco direto aqui, dirigindo para levar em Brasília. Até eu voltar aqui, eu durmo na casa da minha avó e amanhã eu vou para Goiânia. Na mesma hora, me tocou no coração. Meu filho trabalhou o dia inteiro, vai trabalhar a noite inteira e na madrugada vai dirigir até Brasília. Na mesma hora que ele me veio na mente e no coração, tem algo muito perigoso nisso. E sabe quando um pai dorme com aquilo na mente? É o Espírito Santo dizendo, é momento de ficar em oração. E aquilo me tocou de uma forma, irmãos, e aquilo me deixou assim, sem paz. E quando eu cheguei aqui em Goiânia, que eu fui já lá para 1 hora, acredito, dobrar os meus joelhos na cabeceira ali
ali no canto, ali do meu quarto, ali na minha cama, antes de dormir, eu falei com o Senhor: Pai, meu coração está angustiado. E eu insisti muito com meu filho para que ele não fosse, mas ele falou: Pai, não tem ninguém que quer levar, eu vou levar ele. E eu conversei muito com ele, mas meu coração ficou angustiado. E eu orei a Deus e disse: Senhor, eu não tenho como estar com ele nesse momento que ele vai estar dirigindo para Brasília, mas o Senhor pode estar com ele. Aonde os teus olhos não alcançam os teus filhos, a oração alcança. Aonde os teus pés não vão com os teus filhos, a oração vai. Quer amar o teu filho, quer cuidar do teu filho, é vida de oração, é joelho no chão. Pai que ama tem vida de intercessão pelos filhos. Mãe que ama é mãe que intercede pelos filhos. A oração, irmãos, é um princípio de amor. Quem ama cuida na oração. E eu deitei, irmãos, com muito custo peguei no sono. Quando eu comecei a dormir, às 4h45 da manhã eu acordo. E aqui está o mistério. Acordei e me veio na mente na hora o Espírito Santo falando comigo: Gustavo está dirigindo agora, indo para Brasília. Irmãos, na hora ele falou comigo. Eu levantei, fui para a sala, meu lugar, que agora na madrugada, dobrei os meus joelhos e clamei: Deus, o Senhor é aquele que livra. Voltei, custei dormir. Acordei umas 7 e pouco. Peguei o celular, liguei. Ele estava voltando para Anápolis, de Brasília para Anápolis, chegando praticamente quase em Anápolis, e ele disse: Pai, parece que o senhor estava adivinhando. Eu falei: o que foi, meu filho? Ele disse: Pai, era mais ou menos 5 horas, ou 10 para 5, 5 para 5, era mais ou menos isso que eu vi. Nós estávamos chegando em Brasília, estava ele, e o carro tinha 5 pessoas, meu filho dirigindo, um amigo nosso da família do lado dormindo, e você sabe, nessa hora todo mundo vai dormir, na madrugada exata, fica só o motorista dirigindo. Um de cada dormindo, meu sobrinho lá atrás com agora a atual esposa dele dormindo, e um outro amigo nosso também dormindo, só meu filho dirigindo. Chegando próximo de Brasília a 100 e não sei quanto por hora, ele dorme no volante. O carro começa a sair, quem começa a sair, o amigo do lado acorda assustado, bate a mão na perna dele, ele acorda, o carro saindo, descendo, ele volta com muito custo, o carro a 100 e alguma coisa por hora, e volta. E ele disse: Pai, um pouco mais, e a gente descia a ribanceira, um carro com 5 pessoas, e Deus falou: meu coração, era para ser 5 mortes, mas aquele que tem os joelhos no chão, clamando pelo Senhor, eu guardo a vida. Quantos laços Deus quebrou através da tua oração na vida do teu filho? Quantas sentenças de morte Deus tirou da vida dele? Quantas obras do diabo foram desfeitas porque você estava numa campanha como essa clamando? Porque você estava numa madrugada clamando. O diabo luta muito, irmãos, para a igreja parar de orar cada dia menos, para a igreja parar de clamar cada dia menos. E parece que a igreja brasileira, cada dia, me permita dizer, ora menos, irmãos. Por isso a minha gratidão por uma campanha como essa, a minha gratidão pela vida dos pastores que Deus tocou, tiveram essa intenção de fazer uma campanha como essa, porque nunca se teve tanta necessidade de levantar a igreja em clamor pela vida dos nossos filhos. Já viu aquela questão, os filhos de hoje é a igreja de amanhã? É a igreja de hoje, irmãos, porque se ela for destruída hoje, o que será amanhã? Não é de amanhã, é de hoje. E já viu aquele negócio, eu estando na igreja, Deus cuida dos meus. Não é assim não. Deus cuida de você, mas Ele quer que passe aquilo de você para a vida do seu filho. Não é dessa forma. Jesus estava dizendo: aquele que ouve e pratica, ele é um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. O diabo luta muito, mas o que permanece a tua família de pé é a rocha, que é Cristo Jesus. A oração, irmãos, é a chave da vitória. Por isso, não deixe de clamar, não deixe de suplicar ao Senhor pela vida do seu filho. Segundo tópico que eu quero trazer com a igreja nesta noite:
Aleluia. Que é algo que é até complicado de falar, que é uma palavrinha chamada exemplo, testemunho. Exemplo, irmãos, sacerdócio e governo familiar, gerando vida. O homem é o sacerdote da casa, a mulher é que tem o governo da casa nas suas mãos. O que Deus quer é que aquilo que está dentro de você passe para a vida do seu filho. Provérbios 22:6 diz assim: educa ou ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Quer entender uma coisa? Eu tenho uma experiência, e eu sou um pregador de histórias para você entender. Meu netinho hoje está aos 8 anos de idade, mas quando ele tinha os seus 3 aninhos de idade, eu me lembro que a gente comprou para ele uma daquelas motoquinhas, chama Velocip, né? E ele não parava com aquelas chinelinhas. Nesse tempo a minha esposa cuidava dele para minha filha trabalhar. E na minha casa ainda a gente não tinha colocado a cerâmica, era contrapiso na casa e na garagem. E ele não conseguia pedalar aquela motoquinha, ele não sabia. E ele tirava a sandalinha do pé, tirava a meia que a minha esposa colocava e ficava batendo os pezinhos ali no contrapiso. E isso ia machucando. A minha esposinha colocava a meia e tirava, colocava a sandália e tirava. E quando foi um dia, eu disse assim: hoje eu vou ensinar esse menino a pedalar esse negócio. Ele vai parar de bater o pé no chão. Peguei ele e falava: meu filho é assim, ó, dá uma volta, dá outra. Irmãos, ficou umas 2 horas tentando ensinar meu neto a pedalar aquele negócio. Nada. Desisti, falei: vai ter que bater o pé no chão. Desisti. Passa uns 2 dias depois, eu tenho uma bicicleta, uma bike, estava no fundo de casa, e eu não tinha como sair. Às vezes eu gosto de andar um pouco de bike, de bicicleta, e eu peguei a minha bike, a minha bicicleta, e comecei a andar no fundo de casa, num pedaço que tem de quintal. O meu netinho, 3 anos de idade, foi lá e viu, ficou olhando eu andando com a bicicleta, dando volta, foi lá, pegou a motoquinha dele, colocou lá perto de mim, ficou olhando, e aí põe o pezinho, ia fazendo. Parece que o tanto que eu lutei para ensinar, agora ele estava olhando o exemplo do avô e aprendendo. É dessa forma que Deus age na sua vida. Como que um filho vai ter uma vida de oração se ele não vê o pai com os joelhos dobrados? Como que uma filha vai ter uma vida de oração se ela não vê a mãe com os joelhos dobrados? É daqui para lá que vai chegar na vida do meu filho. Já viu aquele versículo: ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Isso não é um passe de mágica. Ensina a criança, pronto, acontece na vida do meu filho. Não é, o poder não está na escrita da palavra nesse versículo, mas na ação de cumpri-lo, na ação de fazê-lo, que é o mistério desse versículo. A Bíblia está dizendo: ensina a criança no caminho. É eu indo no caminho, experimentando e chamando meu filho: venha, porque aqui é seguro para você. É levá-lo no caminho, é ensiná-lo no caminho, é passar aquilo que está dentro de mim para a vida dele. Não é apenas dizer faça e pronto, não. É dizer: vem comigo, experimenta o que eu experimentei, viva o que eu estou vivendo, e você nunca mais vai abandonar este Deus. É levá-lo no caminho, é fazer ele experimentar aquilo que eu tenho experimentado. Eu tenho algumas experiências. Minha filha estava afastada do caminho do Senhor, a única da minha família, não ia mais no culto, há muito tempo afastada. E chegou o tempo que eu falei: Senhor, é só joelho no chão, é só palavra de bênção, e uma hora o Senhor vai agir. Recentemente, na nossa igreja, num domingo, ela foi no culto à noite, e a gente leva o nosso netinho toda terça-feira para a igreja. E aí no outro domingo ela foi, no outro domingo ela foi, no outro domingo ela foi, e agora já está dizendo: é membro da igreja. Não é por força, é pelo poder do Senhor. Quando um pai entende que não é por força, mas é pelo poder do Senhor,
E ela foi entendendo que precisava ter aquilo que está dentro de nós. O teu filho precisa enxergar que ele precisa daquilo que está dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. Não há nada que o Espírito Santo não possa mudar na tua vida. Não há nada que o Espírito Santo não possa fazer através de você. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, eu vou acelerar por causa do meu horário, para você entender. Terceiro ponto fala sobre investimento. Minha família é meu maior patrimônio. Já ouviu essa frase? Minha família é meu maior patrimônio. É bonito, né, irmãos? Dizer isso. Só que tem um peso muito grande isso aqui. Que quando você fala meu maior patrimônio, a Bíblia diz que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é o maior tesouro da sua vida? Realmente a sua família. Eu me lembro de uma situação, deixa eu te dizer algo. Eu estava trabalhando numa empresa e a gente trabalhava com controle de estoque. E eu trabalhei um mês inteiro preparando a empresa para um inventário, para um balanço. Todos os dias até tarde. Uma loucura, foi um mês de muito cansaço. Terminou o mês, na primeira semana foi o balanço, o inventário. Trabalhamos o final de semana todinho. Eu já estava com um mês e uma semana sem folga nenhuma, trabalhando até tarde, exaustivo. Quando foi no mês e o segundo final de semana, eu disse: agora eu vou ter um descanso. E eu não estou para ninguém, não adianta me chamar para ir a lugar nenhum, não adianta me convidar para ir para lugar nenhum. Eu vou chegar em casa no sábado, depois do trabalho, vou tomar um banho, vou me jogar no sofá e não estou para ninguém sábado e domingo. É só eu e o meu sofá. Quando está no sábado, irmãos, um pouco antes de eu sair do trabalho, tudo na mente já programado, a minha esposa me liga e ela diz: Denis, a gente recebeu um convite. Eu disse: não faz isso. E ela disse: a pastora, uma amiga da gente, convidou para a gente ir lá para aquela roça lá dos parentes dela. E eu disse: hã? E ela disse: e os meninos estão loucos querendo ir. E eu disse: não, nesse final de semana eu não vou. Ela disse: mas é que os meninos ficaram com tanta vontade de ir, diz que lá tem uma cachoeira linda, muito bonita, e a gente vai passar o final de semana, os meninos estão todos aqui ansiosos. Não era bom a gente ir? Eu disse: não, eu não vou. Ela desligou, eu fiquei pensativo com aquilo e falei: meu Deus, não faz isso comigo. Liguei de volta e falei: cara, fala que a gente vai. Quando eu saí do trabalho, cheguei em casa, irmão, 150 quilômetros dirigindo para chegar na tal dessa roça lá, na tal dessa chácara. Só que quando a gente chegou lá, a gente chegou uma chácara muito bonita. E aí você desce num lugar e tem uma cachoeira. E quando nós chegamos nessa cachoeira, que eu vi os meus filhos banhando, pulando, sorrindo, o semblante de alegria no rosto da minha esposa, eu falei: pai, valeu a pena. Glória a Deus. Vale a pena todo o investimento que você faz na sua família. Vale a pena todo o esforço, irmão. Naquela hora o cansaço caiu por terra. Naquela hora tudo que eu tinha programado caiu por terra, porque eu disse: valeu a pena. Vale a pena tudo aquilo que você tem investido na sua família. Vale a pena tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Vale a pena tudo aquilo que você tem derramado na presença do Senhor. Minha família é meu maior patrimônio. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Sabe o que quer dizer isso? Autorizado por Deus para ser próspero, autorizado por Deus para ser vitorioso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe o que Deus está dizendo? O homem, a mulher, meus servos que andam na minha presença, eu abençoo a casa, eu abençoo a família, eu abençoo o lar, eu abençoo a vida dos filhos. Autorizado para ser vitorioso, é o que está dizendo. Segundo ponto, está dizendo aqui: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Irmão, o governo da tua casa está na tua mão. Sei que muitas das vezes é difícil, sei
muitas das vezes é pesado, sei que muitas das vezes é trabalhoso, mas acredite, o vosso trabalho não é vão. Colossenses 3:23 diz que tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Faça para o Senhor, arrume para o Senhor, cozinhe para o Senhor. Não é vão aquilo que você tem feito para a sua família, se é feito com amor. Aleluia. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Sabe o que quer dizer isso? Nesse tempo aqui, a mulher que não tinha filhos era considerada algo ruim. E para a mulher ter filhos era um tesouro. O que o Salmo está dizendo, que a mulher, como videira frutífera, que gera filhos, ao lado da tua casa é um tesouro. Deus te colocou como tesouro, mulher de Deus, na tua casa. É por isso que Ele colocou o governo na tua mão. O sacerdócio está na mão do homem, e muitas das vezes inverte. O homem não ora, o homem não lê, o homem não intercede, o homem não exerce o sacerdócio. Mas em uma família onde o homem entende que o sacerdócio foi colocado na mão dele, numa família onde a mulher entende que o governo é como tesouro, como videira frutífera sobre a tua casa, Deus traz vitória, Deus traz recompensa, Deus traz bênção sobre a tua casa. Terceiro ponto diz que: e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Filhos são herança do Senhor, e Deus te colocou como mordomo na vida deles. Tudo aquilo que você tem feito não vai ser em vão. Tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor não vai ser em vão. Segundo Crônicas 15:7 diz: mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Tudo aquilo que você investe na sua família, volta para a sua família. Não há maior investimento do que fazer pela família. O que Deus estava dizendo para Josué é isso: Josué, diga ao povo que estas pedras é um sinal, para que eles não esqueçam quem é o Deus que tem sustentado a casa deles. Josué, diga ao povo que essas pedras, esse altar, é um memorial para que a minha igreja, o meu povo, não se esqueça de quem tem feito tudo na vida deles. Josué, essas pedras, esse altar, é um memorial para que as futuras gerações não esqueçam de quem é o Deus da vida deles. Certa vez o meu coração se entristeceu, irmãos, porque os meus filhos tudo casando, tudo saindo de casa, e eu ainda não tinha terminado a minha casa, e o meu coração se entristeceu. Eu falei: pai, eu queria ter terminado a minha casa e dado um conforto maior para os meus filhos, antes de eles saírem de casa, casarem. Só que recentemente o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso, que ele me pegou num campo. É como se ele pegasse, sentasse e dissesse: olha, lembra daquele dia que você me argumentou isso? Agora olha para os teus, olha para o teu filho quando ele precisa de um conselho, a quem ele pede. Olha para a tua filha quando ela precisa de uma oração, para quem ela liga. Olha para o teu filho fora do país, quando ele precisa conversar com alguém, quando ele liga. O maior tesouro não está nas coisas que você conquista materiais. O maior tesouro está no legado que você passa dentro de você para o teu filho. Porque as coisas materiais, coisas não são mais importantes do que pessoa. Talvez você está preocupado em passar para o teu filho um carro bom, uma casa boa, bens, mas não existe tesouro maior do que a presença de Deus que você possa passar para a vida do teu filho. Não existe nada melhor do que a glória de Deus sendo derramada sobre a sua casa. Certo dia, e eu já vou finalizar meu tempo agora, você vai entender. Eu estava numa segunda-feira, não tinha compromisso, cheguei em casa, tomei banho e fui para o meu escritório, onde eu estudo, preparo os meus bolsos, meu lugar ali de adoração a Deus. Entrei, fechei a porta, minha esposa estava na sala assistindo televisão, e eu fui lá, fechei a porta. A hora que eu dobrei os joelhos para fazer o meu devocional, o Espírito Santo falou comigo: ei,
Convida ela para esse momento. Eu parei de ouvir, pela segunda vez ele disse: ei, convida ela para esse momento. E eu voltei a orar pela terceira vez, ele falou, e pela terceira vez eu lembrei de Pedro, e eu falei: eu não posso ser teimoso. Eu me levantei, abri a porta, fui na sala e convidei ela: meu amor, vou fazer o meu devocional, você quer participar comigo? Ela sorriu, desligou o televisor e nós fizemos ali um devocional, um culto familiar, eu e ela. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Na quarta-feira se repetiu do mesmo jeito. Quando eu entro, ela na sala assistindo televisão, quando eu dobro os meus joelhos para orar, fechada a porta, o Espírito Santo falou comigo novamente: ei, convida ela para esse momento. Na mesma hora eu levantei, fui lá, convidei ela, e aquilo aconteceu novamente. Naquele dia Deus me fez entender: o que eu tenho colocado dentro de você não é só para você. O que eu tenho colocado dentro de você é para alcançar a vida da tua esposa, é para alcançar a vida dos teus filhos, é para alcançar a tua casa e aqueles que estiverem ao teu redor. O que Deus estava dizendo para Josué: Josué, é tempo do povo não se esquecer de quem eu sou. É tempo de você, mãe e pai, que amam o seu filho. Não existe amor maior do que esse, do que apresentar Jesus como quem Ele é, o Senhor de todas as coisas. É quando você consegue fazer o teu filho entender que sem Jesus não há nada que nós possamos fazer. Deus falou isso para Josué: Josué, então somente esforça, tenha bom ânimo e tenha o cuidado de guardar a minha palavra, não olhando nem para a esquerda nem para a direita, que se você tiver o cuidado de guardar a minha palavra, serás próspero em tudo que você fizer. Aos jovens que estão aqui nesta noite, quer ser próspero, guarda essa palavra. Quer ser próspero no teu namoro, guarda essa palavra. Quer ser próspero na tua faculdade, na tua vida financeira, guarda essa palavra. Quer ser próspero em todo lugar que você andar, jovem, guarde essa palavra, experimenta essa palavra, vive essa palavra e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Pai, mãe, vive essa palavra, prega essa palavra dentro da tua casa. Davi foi ungido 3 vezes na vida dele. A primeira vez que ele foi ungido, ele tinha 15 para 17 anos. Dentro da casa dele, junto com o pai dele, junto com os irmãos dele. Ministério não começa na igreja, começa dentro de casa, na família. Ministério não começa com o microfone na mão, começa com o joelho na mão, intercedendo pelo filho, pela filha, pela esposa, pelo esposo. Esse é o ministério que Deus tem para você. Quem é o alicerce da tua casa e da tua vida? Quem é o alicerce da tua vida e da tua família, meu irmão? Qual é o tipo de alicerce que você tem colocado na sua casa? Às vezes a gente se preocupa muito em ter um televisor de 60 polegadas, de ter uma Netflix, de ter um canal algo, de ter um ar-condicionado. Isso tudo é bom, é verdade ou não é? Só que não adianta a casa bela, vazia da presença de Deus. Às vezes pode ser 2 cômodos, mas se ela está cheia da glória de Deus, é tudo que eu desejo no meu coração nessa noite, que esta palavra venha contagiar a sua vida, e que você lembre desses 3 pilares: a oração, o testemunho, porque o teu filho e a tua filha estão olhando para você, e o investimento que você tem feito na sua família. Cumprindo esses 3 aí, Deus vai fazer maravilhas na tua história e na tua família, em nome de Jesus. O pastor disse que vai orar no final, mas eu quero te convidar a fechar os teus olhos, para que eu faça uma oração rápida pela sua vida. Irmãos, e às vezes a gente tem visto tanta família destruída. Já passei do meu horário, mas deixa eu te dizer algo. Eu sou superintendente de escola dominical, e algo doeu no meu coração tanto esses dias. Eu estava quase fechando a igreja na escola dominical, devia ser meio-dia, quase meio-dia, na igreja que eu congrego, e chega uma mulher lá e fala com o obreiro, e ele me chama:
E ela, quando eu cheguei lá, ela me disse: olha, eu quero que vocês vão ali orar pela minha sobrinha. Está acontecendo algo terrível. E eu chamei 2 obreiros que ainda estavam ali, pedi outro para olhar lá a igreja, e nós fomos lá, perto da nossa igreja. Quando eu cheguei lá, me fizeram entrar dentro da casa, dentro de um quarto, essas portas venezianas, né? Toda arrebentada. E uma mulher jovem, de 18 para 20 anos, cortada, dando soco e murro naquela porta, endemoniada. Ela toda cortada, chorando, o rosto com lágrimas, os trens do quarto quase tudo quebrado. E ela dizia, e ela olhava para mim e dizia: moço, eu quero ficar livre disso, eu não aguento mais esse sofrimento. E ela olhava para a mãe dela e dizia: e a culpada é minha mãe. A mãe olhava para ela e dizia: a culpada é ela de tudo isso. Na mesma hora eu vi o que o diabo estava fazendo naquela casa, lançando mãe contra filha, filha contra mãe. E eu tenho orado para Deus trazer paz naquele lar. E eu dizia: olha, vocês precisam se perdoar uma a outra, para que Deus entre e mude o ambiente desta casa. Porque enquanto não houver perdão e a presença de Jesus, isso não vai mudar. E Jesus quer trazer vida e vida em abundância. A Bíblia diz que a luz e as trevas não combinam. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. Quando você chegar na sua casa lá, se tiver escuro, não tiver nenhuma luz acesa, quando você ligar a luz, as trevas vão embora, a escuridão vai embora. Sabe qual é o que os físicos dizem? Não há escuridão, há ausência da luz. Porque onde há a luz não há trevas, não há escuridão. Aonde há Jesus, a escuridão não predomina. Aonde Jesus habita, as trevas não andam. Aonde há a presença da luz, que é Jesus, o diabo não se anda, o diabo não destrói. Então convida Jesus para habitar dia e noite na tua casa, na tua família, na tua vida. Feche os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Rabalabacá, Surimana, Suriantalabaché. Ripalai, Cova, Ministério, Canto, Renebeia, Dalabacá, Sorecalaia, Semiando, Lenicaia, Súria. Deus está falando com vidas aqui nesta noite. E essa palavra, ela não veio para cair de paraquedas, ela tem destinatário certo nesta noite. Deus está falando com vidas aqui, é tempo de orar, de testemunhar a minha presença, e é tempo de investir tempo, força e o que for preciso para que a sua casa seja a cada dia edificada na rocha, porque fazendo assim Cristo vai trazer coisas extraordinárias. Cristo vai libertar, vai curar, vai avivar, vai trazer vidas que estão longe da casa dele novamente para a casa dele. Pai, no nome de Jesus eu oro por cada lar e família nesta noite representado. Meu Deus, aonde o inimigo tem colocado a mão, Deus, para destruir, para aniquilar, para trazer a morte. Pai, no nome de Jesus nesta noite, Pai, visita lares e famílias aqui, vidas, ó Pai, que têm sofrido com os ataques do diabo, e aonde houver uma ação do inimigo, Pai, no nome de Jesus, que caia por terra. Tu és a luz, e nós clamamos para que esta luz venha inundar as nossas casas, as nossas famílias, a vida dos nossos filhos, para que haja a presença do Senhor de uma forma abundante. Deus, que o Senhor abençoe esta igreja de uma forma especial, que o Senhor venha fazer maravilhas através dessa campanha, que o Senhor venha cada dia usar os seus servos, Senhor, os pastores dessa igreja, como o Senhor tem usado, e que a poderosa mão do Senhor seja de forma abundante sobre cada vida. É a minha oração, em nome de Jesus. Se você crê, recebe essa palavra, a palavra do Senhor.